Mesmo enquanto os humanos exploram o vasto oceano, ainda há uma quantidade gigantesca de território inexplorado para descobrirmos. O tamanho do oceano é impressionante, com uma profundidade média de cerca de 3.600 metros. E grande parte ainda permanece na escuridão, intocada pela luz do sol. Podemos apenas imaginar o que se esconde lá embaixo. Mas parece que o oceano está ficando mais generoso em revelar seus segredos, porém, estamos longe de entender todos os seus mistérios. Desde o Triângulo das Bermudas, até uma estrutura bizarra no Atlântico. Aqui estão 10 coisas bizarras encontradas no meio do oceano. Número 10. Triângulo das Bermudas. É seguro dizer que a maioria das pessoas reconhece as fronteiras invisíveis que se estendem entre Miami, Bermudas e Porto Rico, no Oceano Atlântico Norte, uma região conhecida como Triângulo das Bermudas. Este lugar tem sido o epicentro de inúmeras histórias e teorias, devido a uma série de desaparecimentos intrigantes associados a ele. As águas e os céus, dentro do Triângulo das Bermudas, aparentemente consumiram vários navios e aeronaves, muitas vezes sem deixar rastro. Uma das histórias mais assombrosas gira em torno do USS Cyclops, um navio massivo, com uma tripulação de 309 pessoas, que desapareceu misteriosamente em 1918, ao viajar das Índias Ocidentais para Baltimore. Apesar das extensas buscas e da tecnologia moderna à nossa disposição, o oceano não deu nenhuma pista sobre seu local de descanso final. Em 1945, seu mistério se aprofundou mais uma vez após o desaparecimento intrigante do Flight 19, uma missão de treinamento que envolveu 5 bombardeiros torpedeiros. As aeronaves, juntamente com seus 14 tripulantes, desapareceram no ar. Os anos seguintes testemunharam mais incidentes perplexos. 2 aviões de passageiros da British South, American Airways, o Star Tiger e o Star Ariel, desapareceram em incidentes separados, enquanto voavam pelo Triângulo, em 1948 e 1949, respectivamente. Em outro episódio desconcertante de 1963, o SS Marine Sulphur Queen, um petroleiro convertido T2, foi perdido ao largo da costa sul da Flórida, levando consigo 39 membros da tripulação. Houve inúmeras tentativas de desvendar o mistério por trás desta região, mas até agora estamos apenas olhando para teorias. Alguns afirmam que anomalias magnéticas estão causando perturbações na navegação, enquanto outras teorias consideram causas extraterrestres. Número 9. Golfo de Cambay. A descoberta do Golfo de Cambay, na Índia Ocidental, tem sido conhecida por sua significância histórica. No início dos anos 2000, uma descoberta afirmou reescrever a história antiga da Índia e talvez até global. A reivindicação girava em torno da existência de uma cidade submersa que poderia anteceder até mesmo a antiga civilização, Vale do Indo. A história começou em 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica, também conhecido como NEOT, conduziu estudos de poluição no Golfo. Eles não estavam procurando cidades perdidas, mas o que seus scanners de sonar supostamente revelaram, eram estruturas regulares massivas sob o leito do mar, espalhadas por uma vasta extensão. Os padrões pareciam muito estruturados para serem meramente formações naturais. Operações de dragagem trouxeram não apenas fragmentos de cerâmica, contas e esculturas, mas também madeira e até ossos humanos. A datação por carbono desses artefatos sugeriu datas tão distantes quanto 7.500 a.C. Se comprovada, isso colocaria as origens da cidade cerca de 5.000 anos antes das cidades do Vale do Indo. No entanto, alguns especialistas argumentam que os artefatos descobertos podem ter sido levados para lá, por fortes ações das marés, e não há evidência de uma cidade real nas proximidades. Mais pesquisas são necessárias para confirmar esta cidade que poderia possivelmente mudar como entendemos a história. Número 8. O holandês voador. Você já ouviu falar sobre o holandês voador em programas, filmes ou em outros lugares, mas sabia que é uma história histórica?
a lenda do holandês voador tem suas raízes no folclore marítimo. Dizem que é um navio espectral, frequentemente visto sob um manto de mau tempo, ou neblina, com um brilho fantasmagórico navegando sem rumo pelas águas. Aqueles que afirmam ter testemunhado a aparição, dizem que ela desaparece tão rapidamente quanto aparece. Existem várias versões da história, mas uma das mais populares narra a história de um capitão holandês chamado Hendrik van der Decken. Em uma viagem de retorno das Índias Orientais para Amsterdã, Van der Decken encontrou um clima traiçoeiro perto do Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Apesar dos apelos de sua tripulação, o capitão jurou navegar por aquelas águas, mesmo que isso levasse até o dia do juízo final. Segundo a lenda, ele e seu navio estavam condenados a cumprir esse juramento, nunca encontrando descanso, navegando pelos mares pela eternidade. O Cabo da Boa Esperança, conhecido por suas águas imprevisíveis e tempestuosas, é frequentemente considerado o local principal para avistamentos do holandês voador ao longo dos séculos. Inúmeros marinheiros, incluindo figuras respeitáveis e tripulações de navios navais, relataram ver o navio fantasma, especialmente durante condições tempestuosas ou nebulosas. Enquanto existem navios fantasmas reais no oceano, ou seja, navios navegando sem tripulação a bordo, muitos ainda acreditam na existência do holandês voador. Número 7. A antena perdida. Em 1964, o USNS Eltanin, um navio de pesquisa antártico, estava sondando o fundo do Mar Profundo, ao largo da costa do Cabo Horn, o ponto mais ao sul da América do Sul. A uma profundidade de cerca de 4.000 metros, o equipamento fotográfico do navio capturou uma imagem de uma estrutura indescritível, que parecia estranhamente fora de lugar. O objeto parecia ser uma haste, com cerca de 2 metros de comprimento, com uma série de saliências em forma de cruz, espaçadas uniformemente ao longo de seu comprimento, parecendo uma antena. O que essa suposta antena estava fazendo no fundo do oceano? Seria uma peça de tecnologia avançada antiga, uma entidade biológica, ou algo totalmente diferente? Alguns propuseram que a antena era evidência de uma civilização antiga avançada, agora perdida para a história. A aparência incomum também levou alguns a especular que poderia ser uma peça de tecnologia alienígena. No entanto, a explicação mais amplamente aceita entre a comunidade científica é que a antena Eltanin é uma forma de esponja marinha profunda, conhecida como cladoriza. Essas esponjas têm um longo caule e apêndices pontiagudos, algo semelhante à antena fotografada. Várias espécies dessa esponja existem, e sua aparência pode variar significativamente. No entanto, como não foram coletadas amostras físicas da antena Eltanin, a identificação definitiva continua elusiva. Número 6. O continente perdido de Mo. O continente perdido de Lemúria, ou simplesmente Mo, é dito como um grande continente, localizado no Oceano Pacífico, frequentemente descrito como uma terra, onde uma civilização avançada prosperou, possuindo conhecimentos e tecnologias altamente sofisticados para a época. O conceito do continente perdido Mo foi popularizado por Augustus, um escritor do século XIX e arqueólogo amador. Após estudar as ruínas da civilização maia, em Yucatán, Augustus afirmou ter traduzido antigos escritos maias, que supostamente contavam a história de uma civilização ainda mais antiga. Essa civilização, segundo ele, era de Mo, e os maias eram seus descendentes. De acordo com sua interpretação, Mo era um continente que afundou após uma catástrofe, com seus refugiados fundando civilizações antigas, como os maias. Houve muitas alegações sobre a suposta localização desta cidade afundada e abandonada, mas até hoje a busca continua. Número 5. Material interestelar encontrado no Pacífico. Recentemente, uma empresa japonesa de petróleo descobriu fragmentos interestelares no fundo do Oceano Pacífico. Os especialistas ficaram extremamente felizes com a descoberta. O fragmento foi identificado como plutônio, um fragmento que veio de uma supernova distante no universo. Com base na pesquisa, este objeto cósmico ocorreu recentemente, comparando-o à idade do próprio universo.
Para colocar isso em perspectiva, esse objeto pode ter surgido da supernova há cerca de 10 milhões de anos atrás, e entrou em nossa atmosfera há alguns milhões de anos. Ao estudar este plutônio mais jovem, podemos desvendar o código cósmico sobre como elementos pesados como ele são formados dentro das estrelas. Bem, ainda não sabemos toda a história, então temos muito a aprender. Número 4. Criatura marinha que cospe lama. Essa criatura é de todas as formas, um ser comum, mas os atributos dessa criatura são simplesmente bizarros demais. Frequentemente considerada uma das habitantes mais peculiares do mar, a enguia de lama é mais conhecida por seu mecanismo de defesa único, a capacidade de produzir grandes quantidades de lama quando ameaçada. A enguia de lama libera células especializadas na produção de lama, chamadas glândulas de lama, que transpiram uma mistura de mucina e filamentos de proteína. Quando esses elementos entram em contato com a água do mar, eles se expandem e se transformam em uma lama viscosa e espessa. Com certeza, isso é algo que você nunca vai querer tocar. A lama fornece um escudo escorregadio, permitindo que a enguia se afaste rapidamente de ameaças potenciais. Ela não possui veneno, mas com certeza, não é algo que muitos de nós gostariam de experimentar. Número 3. Ilha Fantasma. Em mapas históricos, você pode notar que na região do Atlântico Norte, existe uma pequena porção de terra, conhecida como Terra Livre, uma das ilhas fantasmas que surgiram ao longo dos anos. A história de Terra Livre está entrelaçada com os contos aventureiros dos irmãos Cheno, de Veneza, no final do século XIV. Niccolo e Antônio supostamente embarcaram em viagens pelo Atlântico Norte, eventualmente levando-os a uma ilha que chamaram de Terra Livre. Suas façanhas, documentadas no que ficou conhecido como Mapa Cheno, publicado em 1558, retratavam esta ilha situada em algum lugar entre a Islândia e a Groenlândia. O que é intrigante é que após sua introdução no Mapa Cheno, Terra Livre começou a aparecer em inúmeros outros mapas de vários cartógrafos nos séculos XVI e XVII. Esses mapas posicionam Terra Livre perto da Islândia, Groenlândia e Ilhas Faroé, às vezes dando-lhe um tamanho considerável e detalhando seus portos, rios e topografia. À medida que as técnicas de navegação melhoraram e as explorações se tornaram mais extensas, a realidade começou a lançar dúvidas sobre a existência de Terra Livre. Expedições esperando encontrar esta ilha, encontraram apenas um oceano aberto, levando ao desaparecimento de Terra Livre nos mapas modernos. Mas poderia ser que essa terra realmente exista, ou os irmãos Cheno reportaram informações equivocadas. Número 2. Ponte de Adão. A Ponte de Adão, também conhecida como Ponte de Rama, é uma cadeia de bancos de areia calcária, que se estende da costa sudeste de Tamil Nadu, na Índia, até a costa noroeste do Sri Lanka. Essa formação fascinante, com aproximadamente 48 quilômetros, é conhecida por ser um mito e um quebra-cabeça histórico. A ponte tem uma importância profunda na mitologia indiana, especialmente no antigo épico indiano, o Ramayana. De acordo com o épico, esta ponte foi construída pelo deus Rama e seu exército de macacos e ursos, para chegar ao reino do rei demônio, Ravana, em Lanka, e resgatar a esposa de Rama, Sita, daí o nome, Ponte de Rama. Houve debates entre historiadores e arqueólogos sobre se a ponte foi realmente usada como uma rota terrestre entre a Índia e o Sri Lanka na antiguidade, e esse tópico continua sendo debatido até hoje. Número 1. Estrutura bizarra no Atlântico. Uma suposta estrutura bizarra no Oceano Atlântico tem uma história ainda mais estranha. Esta estrutura, semelhante a um antigo forte, surge na superfície do Oceano Atlântico. A história deste forte remonta à época de Luís XIV, no século XVII, passando por várias construções e sendo transferido de um proprietário para outro. Após 1871, Forte Barb foi usado como uma prisão militar, mas foi finalmente abandonado em 1913. Muitos acreditavam que o forte se desmoronaria e se deterioraria lentamente, mas, em vez disso, foi vendido e eventualmente se tornou o local de um programa que fez de Forte Barb, renomado internacionalmente, por volta dos anos 1990.
Quem poderia imaginar que um forte destinado à proteção se tornaria o local do entretenimento moderno? E você, acha que ainda vamos encontrar várias coisas bizarras escondidas no oceano? Quero ler a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu também adoraria que você deixasse o seu like e fizesse sua inscrição no canal, para fazer parte das nossas próximas descobertas. Até mais!